Professor, por que que o senhor fala tanto sobre sala de audiência? Esse assunto é efetivamente tão importante assim? Por que que na faculdade quase ninguém falava sobre isso e agora o senhor tem um perfil praticamente só falando sobre audiência? Claro que eu falo sobre outros assuntos também, mas eu dou muita ênfase na sala de audiência, simplesmente porque você vai descobrir na sua advocacia que a audiência é o ponto mais importante do processo. Não é a petição inicial, não é a contestação, não é o recurso, é a audiência. E por que que a audiência é o ponto mais importante do processo? Porque é lá que você materializa a prova daquilo que você escreveu na sua petição. Não adianta nada você escrever. O juiz ele não acredita em palavras, ele acredita em provas. Eu sou convencido pelo depoimento da testemunha e não por aquela narração que você fez na inicial ou na contestação. Então, se é na audiência que eu levo as provas para o juiz, é a audiência o ponto-chave, onde eu efetivamente tenho que convencer o magistrado através da demonstração fática, através das provas, através dos depoimentos. É lá, principalmente, que você não pode errar. É um momento em que está só você e você. Não dá para você parar e falar para o juiz, espera aí que eu vou consultar os universitários, espera aí que eu vou ligar lá para o meu escritório para decidir o que eu falo, como que eu impugno, como que eu faço a pergunta. Não, é um momento que é você e você. Eu costumo dizer, é onde o filho chora e a mãe não escuta. Não vai adiantar você chorar que ninguém vai vir no seu socorro na sala de audiência. Então, é um momento mágico do processo, que você tem que ter a maior preparação possível, que você tem que ter a maior preocupação possível e que você está sendo ali analisado, avaliado pelo seu cliente. Talvez é o segundo ponto de contato que você vai ter com o cliente. Você tem o primeiro ponto de contato quando ele te contrata, quando ele narra os fatos, e o segundo ponto vai ser lá na audiência. É lá que ele está olhando no seu olho, é lá que ele está vendo a sua desenvoltura. Por isso é o ponto alto do processo, a sala de audiência. E é exatamente por isso que eu resolvi falar sobre esse assunto tão importante ao longo dos anos, ao longo de toda a minha manifestação nas redes sociais. E também porque é o ponto em que a gente dá menos importância durante a graduação. Não é verdade? Quem for efetivamente participar da Semana da Audiência Sem Medo, vai ver eu falando que durante a minha graduação eu também não dava importância para a sala de audiência. Eu também achava que isso daí não era relevante, que eu vou deixar para me preocupar com isso lá na frente. E vocês vão ter a oportunidade de conhecer efetivamente a minha história, como que eu me dei mal por justamente achar que isso não era importante, para deixar isso para depois. E olha, as faculdades de direito, elas também acabam nos obrigando, né, entre aspas, a achar que isso não é importante. Por quê? Porque elas delegam a prática para gente. Você tem uma boa prática se você for atrás, se você fizer um bom estágio, se você acompanhar um advogado diariamente nas audiências. Caso contrário, a faculdade vai te exigir que assista lá meia dúzia de audiência, entregue um certificado e pronto, está feita a sua prática no que diz respeito à sala de audiência. E isso contribui muito para a nossa má formação prática. Então, esse é mais um dos motivos pelos quais eu resolvi falar desse assunto tão importante. Eu não quero que você erre na onde eu errei. Eu não quero que você caia nos mesmos buracos que eu caí. E olha, você pode ter certeza, a audiência é o ponto que causa mais medo nos profissionais do direito quando eles estão começando. Não tenha dúvida, se você já fez a sua primeira audiência, você sabe do que eu estou falando. Se você ainda não fez, você sabe também, porque eu acho que você deve ter um frio na barriga só de pensar em fazer a sua audiência. Mas, gente, por que efetivamente que a gente tem medo da audiência? O medo da sala de audiência está ligado ao medo do desconhecido. Aquilo que a gente desconhece, a gente tem a tendência a temer, a realmente ter medo, a não saber como vai acontecer. É exatamente o que acontece com o medo da morte. Muita gente morre de medo da morte porque não sabe o que vai vir depois. É claro que eu não estou falando de questão de fé. Cada um tem a sua fé, cada um acredita naquilo que vai acontecer. Mas, particularmente, muita gente tem medo da morte simplesmente por desconhecer o que vai acontecer depois. E olha, quando a gente desconhece alguma coisa, a gente aumenta muito a chance da gente errar. Se a gente repete alguma situação, a chance da gente errar diminui. Se a gente nunca fez audiência ou faz pouca audiência, a gente não conhece a sala de audiência. E aí a gente aumenta muito a chance de errar. O tema, o assunto central da nossa aula é advogado dativo. Como se preparar para a sala de audiência. Técnicas
dicas práticas para que você possa efetivamente ter um maior sucesso na sua atuação como dativo dentro da sala de audiência. Vamos lá. Talvez você não tenha muito claro para você o que é o advogado dativo, para que serve esse cara. Talvez você nunca ouviu falar essa palavra, ou você já ouviu, mas você possa trazer alguma confusão. Então, antes de falar da sala de audiência, eu vou pontuar algumas coisas importantes sobre a advocacia dativa, tá bom? O advogado dativo é aquele advogado que é nomeado pelo juiz, veja, é o juiz que nomeia, não é o cliente que contrata, é aquele advogado nomeado pelo juiz para atuar em defesa do réu lá na ação penal, quando o réu é pobre e não pode constituir um advogado, ele não pode pagar um advogado, ou quando esse réu, mesmo não sendo pobre, deixa de constituir um advogado da sua confiança. A Constituição Federal e o Código de Processo Penal fala que ninguém pode ser julgado criminalmente sem assistência de um advogado. É por isso que a gente fala que o advogado é essencial à administração da justiça. Criminalmente, nos processos criminais, ninguém pode ser julgado sem um advogado. Tá bom, professor, mas se o réu, então, ele é citado da ação penal e ele não constitui um advogado, o juiz nomeia um defensor dativo. Ah, professor, mas e se o réu é citado, ele quer constituir um advogado, mas ele não tem dinheiro? Bom, no primeiro momento ele vai atrás da defensoria pública, mas há alguns estados que não têm defensoria pública. E há alguns estados que têm defensoria pública, mas não têm defensor suficiente para atender todos os casos. Nessas duas hipóteses, quando não tem defensoria ou quando a defensoria não consegue atender os pobres que querem advogado, da mesma forma o juiz nomeia um defensor dativo. Tá bom? Então, só para pontuar aqui a base legal, o artigo 261 do Código de Processo Penal, ele fala que nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. Aí nasce o dever, a obrigação do magistrado sempre nomear um defensor dativo para aquele réu que está ausente ou foragido e também para o réu pobre que não tem condições de contratar um advogado e onde não há defensoria pública. É muito importante que você saiba que nos estados onde não há a defensoria pública ou quando há, mas a defensoria pública não consegue atender, o juiz também deve nomear o dativo para patrocinar os interesses do acusado, tá bom? É muito importante que você grave isso. Às vezes você pensa, mas no meu estado tem defensoria pública. Tudo bem, mas se lá na comarca do interior tiver apenas um defensor, e há processos em que é necessário, no mesmo feito, atuarem 2, 3 defensores. Imagina um caso onde tem 3 acusados de terem praticado um roubo. E um dos acusados já está sendo defendido pelo defensor público. Acontece que a defesa dele conflita com um dos outros 2. Vai ser necessário que o juiz nomeie advogado dativo para esses outros 2, porque a defensoria só tem um defensor que já está atendendo um dos réus. Então, não despreze a advocacia dativa, principalmente em 2 situações. Primeiro, se você está no começo da sua carreira, e segundo, se você advoga no interior. Principalmente onde não tem defensoria pública. Infelizmente, muitos estados ainda não aparelharam a defensoria pública como deveria. Por isso que muita gente tem levado a vida, conseguido se sustentar, pagar todas as despesas com a advocacia dativa. Professor, o advogado dativo é a mesma coisa que o curador especial? Não, absolutamente não. É uma coisa completamente diferente. A figura do curador especial, ela atua no processo civil, para o caso do réu que é citado por edital e não constitui advogado. Todas as vezes, numa ação de conhecimento, onde a parte entra com a ação, o réu é citado por edital no cível e ela não constitui advogado e nem apresenta a resposta, o Código de Processo Civil fala que o juiz tem que nomear um curador especial, o que é diferente do advogado dativo. As responsabilidades do curador são diferentes do advogado dativo. E eu vou falar por quê ao longo dessa live. O que importa é que você saiba que o advogado dativo é a figura do processo penal que atua em favor do pobre ou daquele que não constituiu advogado, tá bom? Talvez você esteja perguntando, professor, quem que pode atuar como dativo? Tá? Qualquer pessoa pode? Eu preciso ser advogado? Eu preciso estar inscrito no quadro da OAB? Efetivamente, sim. Qualquer advogado que estiver regularmente inscrito na OAB e desde que ele se inscreva na lista previamente organizada pela OAB ou pelo órgão do Estado, ele pode ser defensor dativo. Como assim, professor? Eu preciso me inscrever em uma lista? Na maioria dos estados, sim. A maioria dos estados
cria, através da OAB, ou às vezes através da Defensoria Pública, ou às vezes através da Procuradoria do Estado, cria uma lista dos advogados interessados em atuar como defensor dativo. Para quê? Para que quando o juiz precise nomear um defensor dativo, ele não vai escolher qualquer pessoa, ele vai lá na lista preparada por um desses órgãos do Estado. Professor, como que eu faço para saber do meu Estado quem que organiza essa lista? Como que eu faço para participar dela? Procura a OAB local. Vai na OAB local. Por que não dá para eu trazer para você todas as situações? Porque muda de Estado para Estado. Não há uma uniformização. Tá? Muda de justiça para justiça. A lista de advogado dativo da justiça do trabalho pode ser diferente da justiça comum, que pode ser diferente da justiça eleitoral. Então, a melhor maneira de você, advogado, saber como se cadastrar na lista para ser nomeado pelo juiz como defensor dativo é ir na OAB local. Entra no site. A maioria das vezes no site da OAB tem informação sobre como que você se inscreve, tá? Porque cada estado trata de um jeito. Eu fiz questão de trazer, e tá no nosso mapa mental, que alguns estados, como o Paraná, por exemplo, tem uma lei local, uma lei estadual tratando sobre tudo, sobre a advocacia dativa. Lá no Paraná, a lei estadual 18.664, 18.664, ela traz lá como se cadastrar, como que é remunerado, como que recebe, quanto que recebe, traz inclusive uma tabela de remuneração, tem todos os detalhes em uma lei estadual. Mas, infelizmente, não são todos os estados que têm esse zelo de ter uma lei estadual tratando da advocacia dativa. Em São Paulo, por exemplo, há um convênio com a Defensoria Pública. Os advogados que querem atuar como dativo vão procurar a Defensoria Pública e vão se inscrever no convênio que a OAB tem com a Defensoria Pública. Por quê? Porque em São Paulo a Defensoria Pública não dá conta, então ela mesma organiza uma lista. Ela fala para o juiz, ó, lá na comarca de Birigui, estou dando um exemplo aqui, tá? Lá na comarca de Birigui tem um defensor. Se o juiz precisar nomear outro advogado dativo, porque tem 2 réus com defesa conflitante, tá aqui a lista. Aí ele traz lá tantos advogados e o juiz vai escolhendo número 1, número 2, número 3 dessa lista. É assim que funciona na prática. Então, a melhor forma de você descobrir como que você faz efetivamente para se inscrever e se tornar um advogado dativo é procurar a OAB local. Pode ser no site ou pode ser pessoalmente. Cada estado age de um jeito. Professor, tudo bem, mas o advogado dativo pode recusar uma nomeação? Vamos imaginar que você se inscreve lá na lista, tá? Hoje existem listas temáticas. Você pode se inscrever para atuar como dativo só no civil, só no crime, mas vamos imaginar que você se inscreveu para atuar no crime. E aí você é nomeado pelo juiz para atuar numa situação de estupro de uma criança. E você sente, assim, um asco com relação a isso. Você não consegue nem ler o processo, quanto mais defender o acusado. Talvez seja contra os seus princípios morais, religiosos, atuar nesse tipo de caso. E aí a pergunta que vem, se o juiz me nomeou, eu posso recusar essa nomeação? Falar, não, nesse caso eu não quero atuar? Aí vem o artigo 264 do Código de Processo Penal, que ele fala o seguinte, salvo motivo relevante, os advogados e solicitadores serão obrigados, sob pena de multa de 100 a 500 mil réis, a prestar o seu patrocínio aos acusados quando nomeados pelo juiz. Veja, é um dispositivo lá da criação do Código de Processo Penal, quando a nossa moeda ainda era contos de réis. Veja que é um dispositivo antigo, mas que encontra ressonância no Estatuto da OAB. O Estatuto da OAB, lá no artigo 34, inciso 12, fala que recusar-se a prestar sem justo motivo assistência jurídica quando nomeado em virtude de impossibilidade da defensoria caracteriza uma infração disciplinar. Então, você, advogado, se inscreveu na lista, recebe uma nomeação, se arrependeu, você só pode recusar desde que você apresente um motivo relevante, desde que você apresente um justo motivo. Tá bom, professor, palavras bonitas, mas são conceitos abertos. O que é um motivo relevante? O que é um justo motivo? Toda vez que há um conceito jurídico aberto, a gente transfere para o julgador a tarefa de dar concretude, de tornar concreto aquele conceito abstrato. E isso é perigoso. Eu, José, posso entender que o motivo A não é relevante
e o juiz Antônio pode entender que o motivo A é relevante. Então, todas as vezes em que a lei dá um conceito aberto, é perigoso para todo mundo, porque causa insegurança jurídica. O que eu, nessa live, tenho a obrigação de te ensinar na prática? Tá? Porque eu ensino a prática, eu não trago a teoria. Até agora foi teoria. O que vai ser prática daqui para frente? Todas as vezes que você receber uma nomeação, você quiser, por algum motivo, recusar, primeiro você vai analisar se o motivo é relevante, não só internamente, não só para você. Por exemplo, pode ser relevante para você um motivo porque você tem outros processos. Isso é relevante para você. O que a lei busca é uma relevância social, uma relevância que sai fora do processo. Tá? Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo. Você está lá no corredor do fórum, e aí o juiz te vê passando no corredor e te chama e fala, olha, eu estou precisando de um defensor dativo para atuar agora aqui na sala de audiência. Aí você fala, tudo bem, eu preciso de um tempo para estudar o processo, para conhecer o caso, eu preciso falar com o acusado. Aí o juiz fala, não, tem que ser tudo agora, você já precisa apresentar a alegação final oral. Aí nasce um motivo relevante para você recusar essa nomeação. É claro que eu não estou falando que você vai efetivamente falar disso, nós vamos falar sobre isso um pouco mais adiante. Estou dizendo que o motivo relevante precisa ser algo externo. Claro que também pode ser uma motivação de índole pessoal, como esse exemplo que eu te dei, daquela pessoa que, por princípios religiosos, não quer atuar em determinados tipos de crime. Mas, na prática, você precisa verbalizar isso. Você precisa colocar na sua petição a razão da recusa. E todas as vezes que você juntar a razão da recusa com um motivo externo, você tem mais chance do juiz entender que a sua recusa foi por um justo motivo. Não vai simplesmente colocar na sua petição, recuso a nomeação por motivo de foro íntimo. Se você fizer isso, você vai estar praticando uma infração disciplinar, você vai estar correndo o risco do magistrado te aplicar uma condenação em multa. Então, quando você entrar para a advocacia dativa, saiba efetivamente disso. Você pode participar dos atos que você quiser, você pode escolher em que lista que você se inscreve. Por exemplo, você não tem atuação na Justiça do Trabalho? Não se inscreve na lista trabalhista. Você não tem atuação no cível? Não se inscreve no cível, porque se você for nomeado, você vai ter que atuar. Se você não quiser atuar, você precisa trazer um motivo justificado, tá bom? Isso é muito importante que você saiba. Às vezes você está pensando, não, eu vou me inscrever em todas as listas, porque aí, dependendo da nomeação, eu subestabeleço para um outro colega. Tá? E aí vem a pergunta, o advogado dativo pode subestabelecer os poderes que foram conferidos a eles? Olha, infelizmente não. Tá? Por quê? Como o vínculo do advogado dativo com o seu constituído, ele decorre de uma nomeação do juiz, esse vínculo não se confunde com o contrato de mandato. Quando você é constituído, quando o cliente te dá a procuração, o que vocês estão fazendo é criar um contrato, uma obrigação, um mandato. Então, não se confunde a nomeação do juiz com o contrato que você faz com o particular. Se você não tem contrato, você não pode subestabelecer os poderes de um contrato que não existe. Então, a resposta é não. Se você assumir o compromisso, você efetivamente vai ter que prestar. É claro que eu sei que tem gente que assume esse compromisso e na hora de fazer a peça, pede para um colega do escritório fazer, ele só assina. Mas isso é um risco que você vai estar correndo em assinar uma peça feita por outro. Da mesma forma, tem uma questão prática que você precisa saber. O juiz nunca pode pedir para que você, nomeado como dativo, junte procuração no processo. Tá? Justamente por esse motivo. Você está em atuação porque você foi nomeado por uma determinação judicial. Você não tem a obrigação de ter um contrato de mandado, você não precisa pegar a procuração do cliente. Se porventura, na sua atuação prática, algum juiz determinar que você, defensor dativo, junte procuração, você vai peticionar explicando, na verdade, que não se trata de um contrato entre você e o constituído. Se tratar de um contrato, é o constituído que tem que te pagar. Mas se você vai ver mais à frente, que quem paga os honorários do advogado dativo é efetivamente quem o contratou, no caso, quem o nomeou, né, que foi o Estado. Então, para essas duas perguntas, a resposta é não. O advogado dativo pode subestabelecer os poderes? Não. O juiz pode exigir que o advogado dativo apresente procuração? Não, absolutamente não. Eu fiz questão de trazer essas questões práticas para que você, na sua atuação como advogado dativo, possa ter isso bem claro para você, tá bom? Vamos lá. Quem paga os honorários do advogado dativo? É claro que se você está vendo uma forma de atuar, principalmente na sala de audiência, você precisa analisar a viabilidade financeira disso, tá bom? Primeiro ponto, se você foi nomeado
porque o acusado é pobre e ele pediu um advogado e ele é pobre, ele quer ser defendido por um advogado, quem paga a nomeação é o Estado. Quem paga a atuação, quem paga os honorários do advogado dativo é o Estado. Tá bom? O artigo 263, parágrafo único do Código de Processo Penal fala: o acusado que não for pobre será obrigado a pagar os honorários do defensor dativo arbitrados pelo juiz. Então, olha a situação. O réu é citado para o processo penal, não constitui advogado e não busca um advogado da Defensoria Pública ou um defensor dativo para defender os interesses dele. Ele simplesmente fica em silêncio. Como você já viu, ninguém pode ser processado criminalmente sem advogado. Aí o juiz vai e nomeia o defensor dativo para ele. Nesse caso, o CPC fala que quem paga é o próprio beneficiário do serviço, é o próprio acusado. É claro que eu sei que há estados que acabam pagando efetivamente para o defensor dativo, independente dele estar atuando pelo réu ser pobre ou dele estar atuando pelo réu estar foragido. Por quê? Porque se for simplesmente esperar que alguém atue gratuitamente em favor do réu foragido, a gente sabe que na prática a chance de receber esses honorários é quase zero. Imagina, o réu cometeu vários homicídios, está foragido aí pelo mundo, você vai ter que trabalhar para ele de graça e depois vai ter que se virar para receber os honorários. Não há justiça nessa situação. Por isso que muitos estados, eu acho que a grande maioria, paga os honorários do advogado dativo, independente dele ter sido nomeado pelo réu ser pobre ou pelo fato do réu estar foragido. Professor, tudo bem, até aí tudo bem. Agora, como que eu faço para receber? Como que o Estado me paga? E aí entra uma grande complicação. Também não há uma uniformidade de tratamento. Em cada estado é feito de uma forma. Infelizmente, o ideal é que houvesse uma lei nacional regulamentando toda essa forma de atuação. Para quê? Para dar segurança para o advogado. Está aí uma bandeira para vocês exigirem da OAB. A OAB pode lutar por uma legislação nacional que regulamente tabela de honorários do dativo, forma de pagamento. Muitos estados pagam administrativamente. O juiz te nomeia, o juiz arbitra os honorários, você pega aquela decisão, vai na procuradoria do estado e administrativamente você requer o pagamento e o estado te paga. Tem muitos estados que fazem isso, inclusive no Paraná, que eu disse que já tem uma regulamentação através de lei estadual. Agora, a maioria não tem essa regulamentação. Como que você vai ter que fazer para receber? Você vai ter que executar o Estado. Você vai ter um título, uma decisão judicial, você vai pedir um cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Ó, tá aqui, o juiz condenou o Estado a me pagar R$1.000 de honorários porque eu atuei como dativo em uma audiência. Você entra com um pedido de cumprimento de sentença. O Estado é citado, pode embargar ou pode pagar. E aí você entra na fila lá do RPV, das requisições de pequeno valor. É assim, é essa a dinâmica. É claro que ela não é rápida, mas ela é simples. Eu vejo muito advogado dativo atuando, e vai entrando com execuções, quando vê lá na frente tem um monte de verba honorária caindo. É claro que o Estado efetivamente paga, você sabe que é um pouco mais demorado, mas como se trata geralmente de pequenos valores, de valores que estão dentro daqueles que podem ser pagos por RPV, por requisição de pequeno valor, o pagamento costuma acontecer em 30 dias, em 60 dias no máximo. Então, compensa financeiramente você correr o risco. É claro que eu sei que tem gente que está há muito tempo sem receber, tem gente que está há muito tempo com honorários engasgados, e é importante você saber. Professor, quanto que recebe o advogado dativo pela atuação que ele faz? Vale a pena financeiramente? Tá? Olha, infelizmente, mais uma vez, não existe lei nacional disciplinando essa questão. Por isso que, na prática, cada local acaba atuando de uma forma. Acaba ficando, muitas vezes, na discricionariedade do magistrado. Tá? No Paraná, como eu já disse, há uma lei estadual que apresenta uma tabela. Por exemplo, para fazer a defesa integral lá no estado do Paraná, até a decisão final de primeira instância, para fazer a defesa integral num processo criminal, o valor é de R$1.500 a R$1.650. Para fazer uma defesa integral num processo de rito ordinário, é de R$1.800 a R$2.000. E assim vai apresentando todas as manifestações. Audiência, se for uma audiência de custódia, de R$400 a R$800. A tabela do estado do Paraná apresenta esses valores. Isso significa que serão esses valores que você vai receber como dativo lá no estado da Bahia, por exemplo? Não. Pode ser que o juiz use outros parâmetros se no estado da Bahia não tiver uma regulamentação. É por isso que eu insisto. Está aqui
Mais um ponto para vocês, advogados, exigirem da OAB, que é o órgão de classe que vocês estão vinculados, para que a OAB lute junto ao Congresso Nacional ou lute junto ao governo do estado do qual você pertence para criar uma legislação trazendo essas regras. Hoje o advogado tem muita voz. Todo mundo precisa, todo mundo depende de um advogado. Se você imaginasse a força que um advogado tem para conseguir alterar uma legislação, você pode ter certeza que vocês iam conseguir fazer o que quisesse, ia conseguir constituir o que quisesse para a classe. Basta que vocês tenham união e que vão efetivamente atrás do direito. Agora, pode o juiz se valer da tabela de honorários da OAB? Ah, só um adendo. Eu falei que no Paraná tem tabela, em Minas Gerais também tem uma tabela. Tá? Eu sei que outros estados têm também. Eu coloquei como fonte de exemplificação o Paraná e Minas Gerais. Como que você faz para descobrir se no seu estado tem uma tabela de honorários? Você vai lá na página da OAB. Muito provavelmente lá vai ter uma aba falando do advogado dativo e lá você vai descobrir todos esses detalhes. O que importa é que você saiba que existem essas referências que eu estou te mencionando. Pode o juiz se valer da tabela de honorários da OAB? A gente sabe que a Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem uma tabela com valores mínimos de atuação para a advocacia privada. Alguns juízes usam essa tabela, mas essa tabela traz valores que podem inviabilizar para o Estado. Você imagina, se lá, por exemplo, na tabela de honorários da OAB, e eu não sei, tá? Eu vou chutar, mas vamos dizer lá que na tabela de honorários de atuação particular esteja previsto que para atuar em um processo, o advogado tem que cobrar no mínimo R$5.000. Vamos dizer que isso esteja previsto lá, R$5.000 para atuação, para defesa num processo crime. Se o juiz nomear o advogado para atuar em 3 processos, ele iria receber, e se o juiz se valer da tabela de honorários da OAB, ele iria receber R$15.000, o que equivale ao salário de um defensor público que no mesmo período de um mês vai atender 200, 500, 600 processos. Então, o Estado não aguentaria financeiramente pagar os valores da tabela da OAB. Não que não mereça, é claro que merece receber muito mais, só que seria inviável na prática. Por isso que poucos juízes adotam a tabela da OAB. E por isso que eu ressalto, a própria OAB precisa se mobilizar para que haja uma tabela bem clara, bem específica, para quando você decidir atuar como dativo, você já saber efetivamente quanto esperar, quanto ganhar. Você não ficar dependendo da cabeça de um juiz para saber se ele vai arbitrar um honorário aviltante de R$50 ou se ele vai arbitrar um honorário lá em cima, que depois vai fazer o Estado recorrer e você demorar ainda mais para receber os seus honorários. Agora, a pergunta que não quer calar. Professor, na prática vale a pena atuar como defensor dativo? E aí a resposta que eu te dou é sim, absolutamente sim. Agora, olha o complemento da resposta. Vale a pena nem tanto pela remuneração, mas sim pela experiência que você vai ganhar. Tá? Se você tem tempo, inscreva-se em todas as listas de advogado dativo que você puder. Ah, professor, mas como assim? Eu não atuo no crime. Eu não tenho conhecimento no crime. Devo me inscrever nessa lista? Deve. Sabe por quê? A hora que você tiver a sua primeira nomeação, você vai correr para estudar, você vai se preparar, vai te tirar da zona de conforto. Sabe qual que é a maior, desculpa o palavrão, mas a maior merda que você pode fazer na sua vida? Ficar na zona de conforto. Achar que a sua vida vai chegar uma hora que vai ser tudo uma calmaria, tudo vai se acalmar e você vai rodar no automático. Não, isso nunca vai existir. E se existir, quer dizer que você está numa posição vulnerável. Mais cedo ou mais tarde você vai perder aquilo que você tem. Então, a recomendação que eu te dou, se você está no começo da carreira, ou se você não está no começo da carreira, mas você tem tempo de sobra, se inscreve nas listas de defensor dativo. Isso vai te obrigar a estudar áreas do direito que talvez você não estuda, e aí você vai se descobrir em áreas que antes você nem sabia que você gostava, você vai abrir novos campos de atuação e você vai estar ajudando a vida das pessoas. Isso efetivamente importa. Para muita gente eu sei que isso importa. Quem precisa de um advogado sabe o tanto que isso é importante. Quem está aí precisando de uma pensão alimentícia e não tem ninguém para falar por ela, sabe o quanto é importante a atuação de um advogado dativo. Então a resposta que eu te dou é, na prática, vale a pena atuar sim.
nem tanto pela remuneração. Eu já vi gente colocando aí no comentário do YouTube, mas para ganhar uma mixaria, então, ó, esquece a remuneração vem como consequência, mas muito mais pela experiência. A experiência que você ganha na atuação como dativo vale muito mais do que a remuneração que vão te pagar. Professor, mas ninguém vive de experiência, ninguém come experiência, mas a experiência é o combustível que vai fazer com que você ganhe dinheiro lá na frente. É claro, você precisa ter a sua fonte de subsistência, você não vai viver só como dativo. E mesmo que você viva, no começo você precisa ter uma fonte de sustento, tá? Você vai fazendo a sua advocacia particular, vai tirando dinheirinho para o seu sustento, vai atuando como dativo para ganhar experiência, e você também vai ter entrada de remuneração como dativo. Não é assim, você vai atuar e vai demorar 5 anos para receber. Não, isso aconteceu no passado, infelizmente, mas hoje não acontece mais assim. Então, presta atenção, efetivamente. Se você tem um conhecimento que as pessoas precisam de você, se você efetivamente precisa ganhar experiência prática e ao mesmo tempo precisar aliar isso com algum ganho financeiro, a advocacia dativa pode ser para você, tá? Não deixa, não permita que a experiência negativa de algumas pessoas que você nem conhece te afastem dessa área, principalmente para ganhar experiência. A experiência vale mais do que ouro. Escreve isso que eu estou dizendo. A experiência vale mais do que ouro, porque a experiência te tira de enrascadas lá na frente. Você vai aprender como dativo uma coisa que você vai aplicar lá com um cliente particular lá na frente e vai falar, caramba, aqueles R$ 200 que eu recebi para participar de uma audiência, hoje estão me valendo esses R$ 20.000 de honorários, porque se eu não tivesse aquela experiência, agora eu não ia saber como agir. Então, na prática, vale sim. Não tanto pela remuneração, mas muito mais pela experiência. Agora, galera, como que se dá na prática a atuação do dativo? Tá? Como que ela acontece? O artigo 261, parágrafo único do CPP, fala uma coisa muito importante, que isso aqui é o cerne daquilo que você tem que aprender na nossa aula de hoje. O artigo 261, parágrafo único do CPP, do Código de Processo Penal, fala assim: a defesa técnica, quando realizada pelo defensor público ou dativo, será sempre exercida através de manifestação fundamentada. Tá? Isso quer dizer que, como defensor dativo, você nunca vai poder apresentar uma defesa genérica e abstrata. Você sempre precisa fundamentar todas as suas manifestações. Às vezes a pessoa pensa, eu vou atuar como dativo porque chegou na minha vez, eu vou fazer uma peça genérica. A defesa nega todos os fatos narrados na denúncia. Não. Não é assim. O CPP fala que a defesa técnica, quando realizada pelo dativo, será sempre exercida através de manifestação fundamentada. O que é fundamentar? É encontrar um ponto de escora dentro da prova do processo. É assim que você fundamenta. Se você vai fundamentar a negativa de autoria, não foi o cliente que praticou o fato, você vai fundamentar nas provas do processo. Você vai dizer, a testemunha tal disse que viu o acusado em tal endereço totalmente diferente da cena do crime. Então, todas as manifestações do defensor dativo têm que ser fundamentadas. Na prática, como que o defensor dativo deve se preparar para uma audiência? Eu elenquei aqui 8 pontos. 8 pontos que são importantes para o defensor dativo se preparar para uma audiência. O ponto número 1. A nomeação sempre deve obedecer um prazo razoável que permita ao defensor dativo conhecer o processo e conversar com o acusado, logicamente, quando ele está presente. Então, o primeiro ponto que eu te recomendo é nunca aceitar nomeação feita de afogadilho em cima da hora. Às vezes você vai falar, mas professor, eu estou ali no fórum, não estou fazendo nada, o juiz me chama, eu vou lá, participo da audiência, ganho lá 300, 200, que mal tem isso. Olha, se houver tempo suficiente para você ler o processo e entender o que está acontecendo e fazer uma defesa fundamentada, beleza. Agora, eu sei que na prática tem juízes que não dão nem acesso ao processo para o defensor dativo. Simplesmente coloca o cidadão sentado na mesa de audiência e abre a palavra para ele, ele faz uma defesa lá bem mequetrefe e aí fica tudo por isso mesmo. Imagine-se no lugar do assistido por um defensor dativo que sequer leu o processo. Esse é o processo justo e razoável que você quer para você? Se você não quer para você, você não tem que desejar e nem fazer com os demais. Então, ponto número 1, a nomeação sempre deve obedecer um prazo razoável
O que é um prazo razoável? É aquele que permita com que você, defensor dativo, possa conhecer o processo e conversar com o acusado. Às vezes, naqueles casos de menor complexidade, dá sim para você ser nomeado ali momentos antes da audiência, desde que você tenha tempo para ver o processo, para estudar as principais provas e para conversar com o acusado. Se o acusado está presente, o acusado está preso, está ali aguardando a audiência, você precisa ter um momento para conversar com ele, estabelecer a linha de defesa. Sabe por quê? Porque senão o direito ao advogado previsto na Constituição, no CPP, passa a ser mera regra figurativa, passa a ser mera formalidade absolutamente desnecessária. O direito à defesa, e você como advogado tem que valorizar isso, porque fazendo isso você valoriza a sua profissão, o direito à defesa efetiva do advogado que conhece o processo, que conversa com o cliente. Não pode ser mais um faz de conta, não pode ser mais uma falsa moral. Todo mundo tem direito ao advogado, mas o advogado que não vê o processo, que não conversa com o cliente, não é advogado. Então, esse é o primeiro ponto. Para você ter uma atuação prática e efetiva, você precisa exigir que haja um período razoável. Não, o juiz me nomeou em cima da hora, não quer me dar acesso ao processo e nem quer deixar que eu conheça, que eu converse com o acusado. Simplesmente recusa a nomeação, tá? Fundamente. Olha, estou recusando a nomeação porque está sendo negado que eu tenha acesso e tempo para estudar o processo. Professor, mas na comarca do interior, se eu fizer isso, eu nunca mais sou nomeado. Tudo bem, é uma questão de escolha e de caráter que você vai ter que decidir. Você aceita uma nomeação de faz de conta? Você aceita ser nomeado por um juiz que não respeita efetivamente o seu direito de consultar o processo? Ou não? Eu quero atuar como dativo, mas eu quero assumir as minhas responsabilidades. Aí é uma escolha particular, tá? É claro que se o juiz faz isso costumeiramente, nomeia advogado e não dá tempo para ele estudar o processo, isso precisa ser comunicado à corregedoria, à ouvidoria, não precisa ser por você. Pode ser através da OAB. A OAB serve para isso também. Não tem lá um diretor de prerrogativas. Se isso está acontecendo sistematicamente, é muito interessante que o diretor de prerrogativas narre esse fato para a ouvidoria, para que o magistrado mude a postura dele, mude a conduta dele. Não precisa ser você diretamente advogado. Eu sei que você tem medo, às vezes, de se queimar, de se indispor, principalmente em comarca pequena. Mas há essa saída. O que não pode é você aceitar esse tipo de conduta e depois criticar a justiça. Por quê? Porque você está fazendo parte desse sistema errado. Você tem que criticar e tomar atitude. Não é criticar, mas mesmo assim aceitar. Vamos para o ponto número 2. Vamos imaginar que há o prazo razoável. Tá? Havendo prazo razoável para você estudar o processo e conversar com o cliente, o que o defensor dativo tem que fazer? Ele deve procurar contato com o acusado para saber efetivamente o que aconteceu, para poder estabelecer uma linha de defesa. Não é porque você é defensor dativo que você vai fazer as suas peças sem ter contato com a parte. Uma vez nomeado, é como se você tivesse sido constituído. Alguém vai pagar os seus honorários. Esse alguém vai ser o Estado. Então, efetivamente, você tem que abraçar a causa. Mas aqui tem alguns pontos importantes. Às vezes você é nomeado como dativo, mas o acusado está preso em uma outra comarca. Professor, como que eu vou fazer para ter contato com o acusado, para estabelecer a minha linha de defesa? Bom, a primeira coisa que eu recomendo é que você tente contato com ele por telefone ou por videoconferência. Hoje, a grande maioria dos presídios dispõe de equipamento para videoconferência. Se você for nomeado como dativo, o acusado está preso em outra comarca, você entra em contato com o diretor do presídio e pede para marcar uma videoconferência. Não estou conseguindo, isso está sendo impossível. Peticiona dentro dos próprios autos onde você foi nomeado. Olha, excelência, eu não estou tendo contato, eu preciso conversar com o cliente para poder estabelecer a linha de defesa, saber quem são as testemunhas, mas isso está sendo dificultoso, eu preciso que Vossa Excelência me ajude, oficiando Vossa Excelência para o diretor do presídio para que ele marque uma videoconferência. É importante que você saiba que não há reembolso de despesas do dativo. Se você falar assim, ele está preso em outra comarca, eu vou pegar meu carro, vou lá, vou ouvir, depois eu vou cobrar isso do Estado. Tá? Não há reembolso de despesas do dativo, não há previsão legal para isso. Tá? Então é importante que você tente esses meios alternativos, seja por videoconferência, seja por telefone. Tá bom, professor, mas e se eu não souber o paradeiro do acusado? Eu fui nomeado como dativo porque o acusado está foragido, está sumido. Bom, o mínimo que você tem que tentar fazer é falar com alguém da família do acusado. Para quê? Para buscar elementos para defesa ou para buscar testemunha. Muitas vezes o acusado está foragido, mas alguém da família tem contato com ele, sabe do paradeiro dele, fala por telefone, fala por WhatsApp. Então, você como dativo,
olha o inquérito. Lá no inquérito, muito provavelmente vai ter algum dado de identificação de algum parente, nome da mãe, nome de irmão, faz uma busca nas redes sociais, vê se você encontra algum endereço de parente do acusado. Ah, professor, o senhor acha que como dativo eu vou fazer tudo isso? Eu já recebo uma merreca, eu vou me esforçar desse tanto? Bom, eu estou falando para quem quer atuar no cenário ideal, para quem quer realmente prestar um bom serviço. Sabe por quê? Em toda profissão, em toda carreira, em todo nicho, há os bons, há os medianos e há os que não prestam efetivamente. Se você quiser levar no automático, ficar lá como os que não prestam, ou como os mais ou menos, pode ser que você nunca se dê bem, nunca goste da advocacia dativa. Agora você pode escolher ser o bom, ser o melhor. O que eu estou te ensinando aqui, só vão fazer aqueles que são bons, aqueles que querem prestar o melhor serviço. Então, se o acusado está foragido, você vai falar com alguém na família, vai buscar falar com alguém na família para ver, olha, eu fui nomeado defensor dativo, eu precisava conversar com ele, eu precisava saber se tem testemunhas que possam ajudar a gente a conseguir a absolvição ou uma pena menor, e aí você passa a bola para a família. Olha, eu vou esperar até tal dia, senão eu vou ter que apresentar uma defesa mais técnica do que fática, sem elementos que vão ajudar. Tá? Se mostra para a família que você é um advogado interessado em atuar em favor do acusado, e não simplesmente uma peça figurativa, só para constar lá no termo de assentada que ao acusado foi nomeado defensor tal. Se for uma peça figurativa, você pode ter certeza que você está contribuindo para uma justiça cada vez mais ineficiente. O que eu recomendo que você faça na prática, tá? Sempre que você for nomeado como defensor dativo. Na prática, sempre envia um AR para o endereço do acusado para ter como provar que você foi diligente. Imagina, você foi nomeado dativo, tem lá no processo o telefone do acusado, você liga, ele não te responde, você manda o WhatsApp, ele não te responde, você vai na casa e ninguém abre. Sabe o que você precisa fazer para se resguardar? Manda um AR. O que você vai escrever nesse AR? Fulano de tal, eu fui nomeado como seu advogado no processo tal, e eu preciso entrar em contato com você. Tá aqui o meu endereço e o meu telefone, aguardo o contato em 5 dias. E guarda esse AR. O AR é um aviso de recebimento, uma correspondência que você manda e fica com a prova de que você mandou. Tá? Você vai deixar registrado que você fez o seu papel, que você foi nomeado, que você tentou contato com o acusado. Isso vai evitar qualquer tipo de reclamação. E eu já vi muita reclamação no sentido do acusado chegar na audiência e falar, ó, o defensor não entrou em contato comigo, por isso que eu não trouxe testemunha, por isso que eu não arrolei testemunha. Então tá aqui uma dica prática. Foi nomeado como defensor dativo, tenta os contatos convencionais. Conseguiu por WhatsApp, por exemplo, salva, deixa isso registrado. Conseguiu por e-mail, salva. Conseguiu por ligação, guarda a ligação lá, o registro do tempo de ligação. Agora, quer se garantir? Manda um AR. O AR não custa nada, é uma mixaria. Não vai fazer nem cosquinha na sua estrutura financeira, mas vai fazer você atuar corretamente, tá bom? Terceiro ponto, e a gente entra aí já para dentro do processo. O defensor dativo, ele deve estudar todo o inquérito policial, lendo um por um todos os depoimentos prestados na polícia. Por quê? Porque provavelmente esses depoimentos vão ser repetidos lá na fase de juízo, lá na audiência de instrução. Então, se você não tem contato com o acusado, ou se você não tem como estabelecer com ele uma linha de defesa, leia todos os depoimentos. Mas mais do que ler, você vai ter que ter uma folha para você ir anotando eventuais contradições existentes nos depoimentos. Por quê? Porque aí você vai explorar isso em juízo. Se lá na polícia foram ouvidos 2 policiais e entre eles há contradição em algum ponto do depoimento, leve isso anotado, porque lá no depoimento em juízo você vai mostrar que a sua atuação está sendo muito mais diligente. Você não está simplesmente repetindo tudo aquilo que já foi perguntado. Você está fazendo perguntas para tentar explorar essas contradições, para tentar mostrar que os depoimentos são inválidos, que o juiz não pode levar em conta esses depoimentos para fundamentar uma contradição. Um outro ponto importante é o ponto número 4, que o dativo deve investigar as testemunhas da acusação. Está aqui uma boa linha de defesa. Você pode descobrir, por exemplo, se alguma testemunha arrolada lá na acusação tem ou teve algum problema com o acusado. Isso é muito comum. Às vezes se arrola um vizinho e você descobre que esse vizinho já registrou um boletim de ocorrência contra o acusado. O que vai fazer com que você, lá na audiência de instrução, possa impugnar a utilização dessa pessoa como testemunha. Vai falar, não, essa pessoa é inimiga íntima do acusado, já registrou inclusive um boletim de ocorrência contra ele. Essa pessoa tem que ser afastada do rol de testemunha. Então, mesmo como dativo, investiga o rol de testemunha.
além de estudar o depoimento que elas já prestaram em polícia, você vai investigar esse rol de testemunha. São só policiais? Bom, e se um desses policiais foi acusado de ter agredido o acusado lá na audiência de custódia? É um ponto para você explorar dentro da audiência perante o juízo. Olha, o depoimento desse policial é imprestável, uma vez que ele espancou o acusado. Olha lá o que foi dito na audiência de custódia. Olha o exame de corpo de delito que mostra o acusado cheio de lesão. Então isso é muito importante. Na audiência, o defensor dativo, e aqui entra o quinto ponto, na audiência o defensor dativo deve se esforçar para formular perguntas e mostrar que ele teve uma atuação ativa. Ele não tem que ficar lá de braço cruzado sem perguntar nada. Agora, claro, que o que eu estou te dizendo é para você fazer perguntas que sejam pertinentes. Não é para repetir perguntas que já foram feitas pelo Ministério Público, que já foram feitas pelo juiz. Olha como que é fácil você fazer perguntas pertinentes e que podem ajudar o seu acusado, aquela pessoa que você está defendendo. Como você sabe, na hora de fixar a pena, o juiz olha lá para o artigo 59 do Código Penal. Esse artigo fala que a pena, que tem lá o mínimo e que tem o máximo, ela é fixada levando em conta algumas circunstâncias de caráter pessoal, como, por exemplo, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente. Você, como defensor dativo, tem a obrigação de mostrar para o juiz como que ele vai avaliar cada uma dessas circunstâncias. Então, lá na audiência, você pode perguntar para as testemunhas, olha, você já conhecia o acusado? Ele era uma boa pessoa, tinha uma conduta social normal? E a testemunha vai falar, sim, a conduta social dele era normal. Aliás, sempre foi um bom vizinho, sempre foi um bom morador do bairro, pronto. Você já está ajudando o juiz a, na hora de fixar a pena, não aumentar a pena, muito pelo contrário, deixar ela perto do mínimo, já que as circunstâncias do artigo 59 estão beneficiando o acusado. Então, ponto número 5 é o defensor sempre buscar uma postura ativa. Ele tem que formular perguntas. Lembra que eu falei que um pressuposto do defensor dativo é que todas as manifestações sejam fundamentadas? O bom defensor dativo atua na audiência mostrando esses pontos, sendo efetivamente ativo. Se já foram feitas todas as perguntas, você não quer ficar repetindo pergunta lá na audiência, pergunte sobre as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal. Culpabilidade, antecedente, conduta social, personalidade do agente. Ah, professor, mas no caso do meu acusado, se eu perguntar isso, vai prejudicar, porque aí os vizinhos vão falar, não, sempre foi um baderneiro, ou então sempre foi uma pessoa que fazia festa e atrapalhava todo mundo, tá? E a importância de você conversar antes da audiência com as testemunhas que você vai levar. Você só vai perguntar isso para as testemunhas que você levar e que você se entrevistar previamente com elas. Você precisa saber, não é porque você é dativo que você vai deixar de conversar com as testemunhas que você vai arrolar. Você precisa conversar, ainda que seja por telefone. Tenha essa conversa, para não ter surpresa lá na hora da audiência. E olha, eu já vi isso acontecer muito. Tá? O defensor dativo simplesmente arrolou as testemunhas que o réu mencionou, que o acusado mencionou, chegou na hora de prestar depoimento, as testemunhas do acusado praticamente condenaram ele, praticamente prejudicaram ele em todas as circunstâncias pessoais do artigo 59. Então você precisa conversar previamente com as testemunhas, tá bom? Ponto número 7, caminhando já para o final, tem o ponto número 7 e o ponto número 8, tá? Ponto número 7, o defensor dativo jamais deve apresentar as alegações finais de forma genérica ou abstrata, tá? Sob pena de deixar o acusado indefeso. Se o juiz abrir a palavra para você apresentar as alegações finais, você falar assim, a defesa se reserva no direito de repetir aquilo que foi dito na defesa preliminar, muito provavelmente você vai ser desconstituído e o juiz vai declarar o réu indefeso. Por quê? Porque a sua manifestação como dativo tem que ser fundamentada. Como que eu fundamento, professor? Como que eu faço uma alegação final efetiva e boa como defensor dativo? Bom, você vai explorar a prova que foi produzida. Você vai pegar todos os depoimentos que foram prestados e vai apontar para o juiz quais beneficiam o acusado. Ó, o testemunho do João mostra que o acusado no dia do crime estava em outra cidade, então ele tem que ser absolvido. Ou o depoimento dos policiais mostra que ninguém viu o rosto do acusado, então não pode ser atribuído esse crime ao acusado. Você vai explorar o ponto dos depoimentos que beneficia o seu cliente, aquele seu constituído, né? Ah, professor, mas no caso concreto, nenhum depoimento beneficia o seu cliente. Olha, isso às vezes vai acontecer. Às vezes você vai ter que explorar, então, simplesmente as circunstâncias pessoais e vai dizer, olha, excelência, se Vossa Excelência não entender pela absolvição, a pena
pena tem que ser fixada perto do mínimo. A testemunha tal mostrou que o réu tem uma boa conduta social. Os antecedentes está aí, ó, ele não tem antecedente nenhum, ou o único antecedente é de muito tempo atrás. Você vai explorar as questões pessoais do acusado para ajudar o juiz na hora da fixação da pena. O que não pode é você apresentar uma alegação final genérica. Isso você jamais vai fazer, tá bom? Ponto número 8. O advogado dativo tem a obrigação de recorrer. Vamos imaginar que você foi nomeado para atuar em todo o processo. Sai a sentença é condenatória e põe a pena lá em cima. Você é obrigado a recorrer? Bom, não. Os advogados dativos, eles não são obrigados a recorrer. A eles se aplicam as mesmas regras do advogado particular, aquele que é constituído pelo cliente. Então, você precisa fazer uma análise racional, tá, daquilo que está envolvido, daquela sentença que foi prolatada. Eu recomendo que você tome essa decisão em conversa com o acusado. Tá? Se, por exemplo, todos os pontos da sentença foram bem fixados, não tem nada para você explorar, você vai fazer um recurso só para inventar moda, só para protelar o andamento do processo, conversa com o acusado, mostre isso para ele. Ele concordando, não faça o recurso. Agora, se expressamente ele solicitar que você recorra, faça o recurso técnico. Você não precisa inventar, porque senão corre o risco de ter aí até uma litigância de má-fé, pode até efetivamente você prejudicar ainda mais o seu cliente fazendo um recurso protelatório. Então, na prática, não. O advogado dativo não é obrigado a recorrer. Ele precisa usar o mesmo bom senso que ele usaria com um cliente particular. Conversa com o cliente particular. Tá bom, professor, mas se o cliente estiver foragido, faça o recurso fundamentado desde que haja alguma brecha. Não recorra simplesmente por recorrer. Tá lá, tem 10 testemunhos, todos apontando que o seu cliente foi o autor do fato, e você recorre pedindo a absolvição por negativa de autoria. Não tem sentido fazer isso. Você não passaria essa vergonha num caso concreto. Você talvez exploraria a pena que foi fixada, pediria aí uma atenuante, pediria alguma circunstância para abaixar a pena, mas não negando a autoria. Então, presta atenção nesse ponto. Não há obrigação nenhuma de recorrer. Galera, esses foram os pontos importantes sobre a advocacia dativa. O Wagner, e se o acusado estiver foragido e familiares não quiser contribuir com a defesa, como proceder? Aí, Wagner, você vai ter que explorar aquelas provas que estão no processo. Você não conseguiu contato com o acusado, a família não te traz nenhum elemento, você vai ter que dançar conforme a música, com aqueles elementos. Por isso que eu te disse, leia todos os depoimentos, procure contradições, tá? E tenha onde escorar uma atuação fundamentada. Não necessariamente sempre você vai ter que pedir absolvição. Às vezes você olha os depoimentos da polícia e estão todos lá, claro e evidente de que foi o acusado, ele confessou, não tem o que fazer no que diz respeito à absolvição, mas sempre vai ter o que fazer no que diz respeito à pena. Aí você vai se bater para que a pena fique no mínimo, para que haja uma atenuante, para que haja o reconhecimento de uma causa de diminuição de pena. No processo penal, há essa alternativa. Você não precisa ficar só na negativa de autoria, na excludente de ilicitude, você não precisa inventar uma tese. Você pode se bater só nas circunstâncias do artigo 59. Galera, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham aproveitado muito